pessoal, tudo bem? Vamos à resolução da prova da PUC 2019, grupo 1, Ciências da Natureza, Física. Vamos nessa. Bom, questão número 6 da prova. Uma certa quantidade de um gás ideal passa por um ciclo composto pelos 4 processos termodinâmicos quase estáticos da figura. Muito bem. Começando no estado inicial A, então no estado inicial A, temperatura 300 kelvins, então como isso aqui é um diagrama PV, imaginemos aqui uma isoterma passando pelo ponto A, pelo estado A, correspondente a uma temperatura de 300 kelvins. Pressão P0 e volume V0. Então essa é a trinca de variáveis de estado, pressão P0, volume V0 e temperatura absoluta 300 kelvins do estado A. Muito bem, então a partir do estado A ele sofre. Número 1, ele passa de A para B, por um processo isobárico, sob pressão constante, de B para C, um processo isocórico, sob volume constante, de C para D, um processo isobárico, pressão constante, e retorna ao estado inicial de D para A, um processo isocórico. Muito bem, calcule em Kelvin o máximo valor que a temperatura do gás atinge ao longo desses processos. Então, eu sei que aqui no estado A, né, ele sofre de A para B, uma expansão isobárica. Numa expansão isobárica, a pressão é constante. Nesse caso aqui, o volume dobrou, de V0 para 2V0. Então, como o processo é isobárico, de A para B, a temperatura também dobra. Então, isso aqui é 300 kelvins, então em B ela é de 600 kelvins. De B para C, né, a pressão cai pela metade, sob volume constante. Como é um processo isovolumétrico, se a pressão cai pela metade sob volume constante, a temperatura também cai pela metade. Então aqui também teríamos 300 kelvins. Então a mesma isoterma que passa por A vai passar por C. Né? E depois de C para D, é uma compressão, quer dizer, eu reduzo o volume sob pressão constante. O que acontece com o volume? O volume sai de 2V0 para V0. Então eu saio de 300 para 150. Então a temperatura também se reduz. Por quê? Porque como o processo é isobárico, uma redução de volume pela metade para manter a pressão constante promove uma redução de temperatura pela metade. Como daqui era 300, daqui passa a ser 150. E finalmente, eu aumento a pressão, né? Saiu de P sobre 2 para P, P0 sobre 2 para P0, então eu dobro a pressão mantendo o volume constante, então a temperatura dobra. Então de 150 vezes 2, volto para os 300 kelvins aqui. Então aqui eu tenho 300 kelvins, aqui eu tenho 600 kelvins, 300 kelvins e 150 kelvins. Evidentemente que a maior temperatura é do estado B e vale 600 kelvins. Essa é uma maneira de resolver o problema. A outra é a partir da equação de estado. A equação de estado de um gás ideal, que reúne as 3 variáveis termodinâmicas, PV igual a nRT, mostra para a gente, no caso para um volume fixo de gás, onde N é constante, que T é o produto PV sobre NR. Como o NR é constante, a temperatura absoluta é diretamente proporcional ao produto PV. Então, num diagrama PV, eu posso identificar a maior temperatura a partir do maior produto PV. Então, olhemos aqui o estado A, o produto, a temperatura é 300 kelvins. Né? Em B, a pressão é P0 e o volume é 2V0. Então, o produto é 2P0V0. Em C, a pressão é P0 sobre 2 e o volume é 2V0. Então, esse produto vai dar P0V, P0. Aqui vai dar P0V0 sobre 2 e aqui P0V0. Então, o estado em que o produto PV é o maior é o estado B. Então, maior temperatura, maior produto PV é o estado B. Como de A para B eu tenho um processo isobárico, e o que aconteceu? Para manter a pressão constante, o volume de V0 para 2V0 ele dobrou, então a temperatura tem que dobrar também. Então o volume final de B é o dobro do volume final de A. O volume de B é o dobro do volume de A. Então a temperatura de B tem que ser o dobro da temperatura de A, já que é um processo isobárico. Como a temperatura de A é de 300 kelvins, a temperatura de B, que é a máxima em cada um desses estados nesse ciclo, é de 600 kelvins, gabarito letra B. Né? Vamos lá, próxima questão. 3 corpos idênticos, 1, 2 e 3, se movem horizontalmente sobre o eixo X, sem nenhuma resistência, quer dizer, livre de atritos, né? Com a resistência com o ar e com atrito com a superfície horizontal. Com as velocidades iniciais, respectivamente. Bloco 1, 3V0, bloco 2, 2V0 e bloco 3, V0. Assuma que todas as colisões futuras entre os corpos serão elásticas
e que o movimento não para. Então, eles estão em movimento o tempo todo. Tá? Depois de um longo tempo, as velocidades finais dos corpos 1, 2 e 3 serão, respectivamente... Muito bem, pessoal. Aqui nós temos a seguinte conclusão. Corpos idênticos, portanto, massas iguais. Vamos considerar massas iguais, feitos do mesmo material, enfim. E colisões elásticas. No nosso estudo das colisões unidimensionais, né, usando a conservação da quantidade de movimento e o coeficiente de restituição, chegamos à conclusão que colisões entre corpos de mesma massa e colisões elásticas, esses corpos trocam de velocidade. Né? Eles vão trocar de velocidade. Né? Bom, como todos se movem para a direita, essa troca de velocidade, os corpos vão continuar se movimentando para a direita. Então aqui, ó, o 1 é mais rápido que o 2, que é mais rápido que o 3. Então o 2 vai alcançar o 3, em princípio, depois o 1 vai alcançar o 2, enfim. Vamos começando aqui com a colisão entre o 2 e o 3. Numa colisão elástica entre corpos de mesma massa, eles vão trocar de velocidade. Então, após o choque, o 3 vai ficar com 2v0 e o 2 vai ficar com v0. Então, primeira colisão entre 2 e 3. Velocidade inicial do 2, 2v0, do 3, v0. Como a velocidade que vem atrás é maior, a velocidade relativa é igual a v0, de aproximação, o 2 vai colidir com o 3. Como a colisão é elástica, o que vai acontecer? Eles vão trocar de velocidade. Então, após a colisão, o 2 fica com uma velocidade v0 e o 3 fica com uma velocidade 2v0. Então, agora a velocidade relativa de afastamento é a mesma, porém o 3 se afasta do 2. Agora vamos considerar a colisão do 1 com o 2. O 2 agora está com uma velocidade v0. E o 1 vem com uma velocidade 3v0. Então essa é a situação atualizada. O 1 vai colidir com o 2, que depois da colisão com o 3, fica com uma velocidade v0. Então após a colisão elástica entre o 1 e o 2, eles vão trocar de velocidade. Ou seja, o 2 vai seguir para a direita com 3v0 e o 1 vai ficar com v0. Muito bem, mas não esqueçam que o 3, que estava na frente do 2, ele sai com velocidade 2v0. Agora o 2 está com uma velocidade 3v0, então ele vai alcançar o 3 e vai colidir com o 3 de novo, porém ele está se afastando do 1. Então agora vamos ver a nova colisão entre o 2 e o 3. O 2 está com 3v0, o 3 está com 2v0. Lembra da primeira colisão com 2? Muito bem, agora após essa colisão, mais uma vez eles vão trocar de velocidade. Então o que vai acontecer? O 3 vai ficar com 3v0 e vai se afastar do 2. Então agora vai haver um afastamento relativo do 3 para com o 2 e do 2 para com o 1. Né? O 1 ficou com v0, o 2 ficou com 2v0 e o 3 ficou com 3v0. A partir daí, eles não colidem mais porque eles vão se afastar relativamente um para com o outro. Então a situação final é o 1 vai ficar com v0, o 2 com 2v0, então ele se afasta do 1, porque ele está mais rápido, e o 3 com 3v0, que se afasta do 2. Então a velocidade relativa do 2 para o 1 é v0, do 3 para o 2 é v0 e do 3 para o 1 é 2v0. Então a configuração final após essas sucessivas colisões é v0 para o 1, 2v0 para o 2, 3v0 para o 3, gabarito letra B. Muito bem, um problema envolvendo colisões elásticas entre corpos de massas iguais. Então eles trocam de velocidade. Né? Muito bem. Questão número 8. Dois corpos de massa, Mzão 10 kg, Mzinho 5 kg, estão ligados por uma corda ideal, então, massa desprezível e indeformável, passando por uma polia ideal, ou seja, sem atrito, momento de inércia desprezível. A massa da polia é muito pequena comparada com as massas envolvidas, então não existe inércia de rotação e não existe atrito no seu eixo. Bom, o M está numa superfície horizontal, como mostrado na figura. Dado que a aceleração escalar dos corpos, como eles estão vinculados aqui para um fio ideal, a aceleração com que o Mzinho desce é a mesma aceleração com que o Mzão se desloca para a direita, já que os deslocamentos serão iguais no tempo. Então as acelerações serão idênticas. Calcule o módulo em newtons da força de atrito que age sobre a massa M. Uma questão muito clássica, né? Bom, podemos pensar na questão seguinte. Primeiro, representemos aí as forças que atuam em cada um desses corpos. Vamos lá? Começando com as acelerações, evidentemente, que o Mzão acelera para a direita e o Mzinho acelera para baixo. Agora vamos às forças. Bom, Mzinho, o peso de Mzinho, vertical dirigido para o centro da Terra, e a força de tração, que puxa o Mzinho para cima. Bom, como ele não está apoiado em nenhuma superfície, não tem normal, não tem atrito, estamos desprezando a resistência do ar aí. Agora vamos para a Mzão. Como o Mzão está ligado ao Mzinho, né, pelo mesmo fio, então a mesma tração em módulo atuando sobre ele. Além disso, tem o seu peso normal, a força
A componente vertical da força que o piso, o apoio, faz sobre a emisão, e a componente horizontal da força que o piso faz sobre a emisão, que é a força de atrito cinético, né? Então, como ele escorrega para a direita, a força de atrito cinética é tangente à superfície, aplicada ao corpo, paralela à superfície, e para a esquerda. Muito bem. Uma forma de resolver esse problema rapidamente, como nós já sabemos o valor da aceleração, é imaginarmos que esses dois sejam um corpo só de massa emisão mais emizinho. Ao adotar esse procedimento, nós precisamos identificar as forças externas e as forças internas. Internas são aquelas forças de interação entre os corpos. Bom, o emisão interage com o emizinho a partir da tração. Então, considerando as forças internas, estas se cancelam quando considerarmos isso aqui como um corpo só. Sobram as forças externas. Por exemplo, o peso é a ação do centro da Terra sobre o emizinho, a ação do centro da Terra sobre a emisão. A normal é a ação da superfície sobre a emisão e o atrito é a ação da superfície sobre a emisão. Então, o que sobra aqui são as forças externas. Destas, a normal M sobre a massa emisão é cancelada mutuamente com o peso. Ou seja, a ação dessas duas forças é meramente estática, para anular. Ou seja, ele nem sobe nem desce, não acelera nem para cima nem para baixo. Como o movimento dele é horizontal, a resultante vertical tem que ser zero. Então, essas duas forças externas têm resultante nula. Quais são as duas externas que sobraram? O peso do Mzinho, que está pendurado, que tende a puxá-lo para baixo, acelerá-lo para baixo. E a força de atrito que se opõe a esse movimento. Então, se eu considerar esses dois corpos como um corpo só, a resultante sobre o sistema, a resultante das forças externas sobre o sistema, pela segunda lei de Newton, vai ser a massa do sistema vezes a aceleração. Então, a força resultante sobre o sistema é a massa do sistema vezes a aceleração. Quem é a resultante do sistema? É a força externa que está a favor da aceleração, que é o peso da massa mzinho, menos a força externa, que está contra a aceleração, que é a força de atrito. Então, a resultante sobre o sistema é o peso do mzinho menos o FAT, a força de atrito cinético. Né? Isso vai ser a massa do sistema, que é mzão mais mzinho, vezes a aceleração. Acabou o problema. Eu quero saber o valor do módulo da força de atrito. Então, o peso da massa mzinho vale quanto? Bom, a massa mzinho é de 5 kg. Se o G vale 10, quanto pesa na Terra um corpo de 5 kg? 50. A massa mzão com a massa mzinho, 10 mais 5, 15 kg. É como se eu tivesse uma massa total de 15 kg, que acelera a uma taxa de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo os valores, peso de mzinho 50, menos o atrito que eu quero saber, a soma das massas 10 mais 5, vezes a aceleração. 10 mais 5, 15, tudo no sistema internacional, quilograma, quilograma, vezes 3, 45. 50 menos quanto? Vai dar 45. Então a força de atrito tem módulo 5 newtons. Claro que o outro modo de fazer, o modo tradicional, é você aplicar a segunda lei de Newton em cada um dos corpos e depois resolver o sistema. Aí que está o grande barato. Quando você resolver o sistema, por exemplo, aqui a resultante sobre mzinho é P do mzinho menos tração. E a resultante sobre o mzão é T, quem está a favor da aceleração, menos o FAT. Isso é massa mzão vezes aceleração. Quando resolvemos o sistema, somamos membro a membro. E ao somarmos membro a membro, T vai morrer com menos T. Eles cancelam. Né? São forças internas. O que sobra? O PM menos o FAT. É o mzão mais o mzinho vezes a aceleração. É o mesmo resultado. Aqui é só um atalho. Beleza, gente? Muito bem, uma aplicação da segunda lei de Newton. Então, gabarito, letra A, 5 newtons. Próxima questão, questão 9. Uma partícula pontual de carga positiva Qzão está viajando em linha reta na direção x, em uma região do espaço onde existe um campo magnético B e um campo elétrico E. Encontre a única possibilidade abaixo para as direções dos campos, de modo que a partícula continue sempre se movendo na direção x, independentemente do módulo de sua velocidade. Uma questão envolvendo um campo eletromagnético, um campo elétrico e um campo magnético, uma partícula de carga Q positiva se movendo numa dada direção x. Bom, vamos considerar aqui o espaço tridimensional, né? A partícula de carga Q se movendo na direção x com uma certa velocidade, e eu quero determinar qual deveria ser a configuração dos campos elétrico e magnético, de forma que a partícula se mova sempre na direção x, ou seja, que ela não sofra nenhuma deflexão para cima no plano zx, ou para baixo, ou
para um lado ou para o outro no plano XY, né? Ela não vai sofrer nenhuma deflexão, ela vai continuar sempre se movendo em linha reta, independentemente do módulo da velocidade. É aqui que está a grande questão. Porque muita gente poderia pensar, ora, para ela seguir em linha reta, a força magnética para um lado tem que ser igual à força elétrica para o outro. Então, por exemplo, a força elétrica seria na direção Z e a magnética positiva e a magnética no sentido negativo, ou vice-versa, né? No caso aqui uma carga positiva, né? Então, essa resultante sendo zero, ela seguiria em movimento retilíneo uniforme, como no seletor de velocidades, lá no estudo do eletromagnetismo, né? Então, nessa situação, apenas para um valor bem específico da velocidade, né? Quando você iguala o campo magnético, a força magnética à força elétrica, você vai ter QVB igual a QE. Né? Então, a velocidade V vai ter que seguir uma determinada regra, ou seja, a velocidade V ela tem que ser igual a E sobre B. Então, se o valor do campo elétrico for igual em módulo ao valor do campo magnético, aí sim ela vai seguir em linha reta. Só que aqui ele está querendo dizer que é independentemente do módulo da velocidade. Então, se é independentemente do módulo da velocidade, para que ela não sofra nenhuma ação que modifique a direção do seu movimento, podemos pensar num campo elétrico no mesmo sentido. Isso faria com que a carga positiva sofresse uma aceleração, que alteraria apenas o módulo da velocidade, mas ela continuaria se movendo na direção x, e um campo magnético também na direção x. Se sabemos que quando a partícula se move paralelamente ao campo magnético, a força magnética é zero. Então ela não vai sofrer nenhuma alteração, nem no módulo, nem na direção da sua velocidade. Então a única situação em que a partícula vai seguir na direção x sem mudar a direção para qualquer valor de velocidade é quando os vetores campo magnético e campo elétrico são paralelos, ou seja, estão no mesmo sentido ou em sentido contrário ao do movimento. Ou seja, tanto E quanto B estão na direção x. Né? A outra situação seria o campo elétrico em sentido contrário ao movimento, ou seja, essa partícula estaria em movimento retardado, e um campo magnético também em sentido contrário, que não afetaria em nada o valor da velocidade. Então, a única situação em que uma partícula, independentemente do valor da velocidade, ela vai continuar se movendo na direção x, é quando os campos E e B são paralelos ao movimento, ou seja, são paralelos ao eixo x. Isso acontece na opção do gabarito, portanto, a letra E. Tudo bem? Porque quaisquer outras situações eu poderia ter um dado valor de velocidade, tá, em que a partícula ficaria em linha reta, na direção x. Tá? Então, para campos em quaisquer outras direções do espaço, eu teria que ter um valor bem específico da velocidade para que a partícula seguisse em linha reta. Aqui ele diz que tem que ser independentemente do valor da velocidade, qualquer que seja o valor da velocidade. Tá? Então, isso só é possível se os campos elétrico e magnético estão na direção do eixo x, ou seja, na direção do movimento, seja a favor ou em sentido contrário. Isso alteraria apenas o módulo da velocidade em virtude do campo elétrico, né? E o campo magnético não vai exercer nenhuma influência nem no módulo nem na direção. Tá? Muito bem. Gabarito, letra E, B paralela a x e E paralela a x. Beleza. Questão 10. Uma esfera de massa 0,200 kg, quer dizer, 200 gramas, está dentro de um recipiente cheio de água. A esfera está em equilíbrio, ligada por um fio ao fundo do recipiente. Outra questão clássica, né? A tensão nesse fio é de meio newton. Calcule em centímetros cúbicos o volume da esfera. Então, uma questão que tem um corpo submerso, totalmente submerso, preso por um fio, que eu vou considerar um fio ideal, né? Em equilíbrio. Bom, qual seria o volume dessa esfera? O volume da esfera pode ser obtido a partir do peso do líquido que foi deslocado. Já que ela está totalmente submersa, o volume de líquido que ela desloca é igual ao seu próprio volume. Né? Então, se eu determinar um empuxo, eu determino o peso do líquido deslocado. Pelo peso do líquido deslocado, eu sei a massa do líquido deslocado. E pela massa do líquido deslocado, que é a água, e a densidade da água, eu sei o volume de água deslocado, que é igual ao volume da esfera. Então, esse é um caminho bem interessante para resolver o problema. Então, vamos lá. Forças que atuam na esfera. O seu peso, vertical dirigido para o centro da Terra, o empuxo aplicado pelo fluido, pela diferença de pressão que tem na parte de baixo e na parte de cima, todo o corpo parcial ou totalmente submerso, sofre a ação de uma força vertical dirigida para cima,
cujo módulo é igual ao peso do líquido deslocado. O que entrou de corpo, saiu de líquido. Como o corpo está totalmente submerso, o que saiu de líquido, o que foi deslocado de líquido, é exatamente igual ao volume da esfera. Além disso, tem um fio puxando essa esfera para baixo. Fios puxam, não empurram. Então, a corda puxa a esfera para baixo com uma força de tração T, de módulo meio newton. Então, como ela está em equilíbrio, essa soma vetorial de forças é zero. Então, o módulo do que está para cima na vertical é igual ao módulo da soma do que está para baixo. Então, o módulo de E tem que ser igual ao módulo do peso mais o módulo da tração. Então, no equilíbrio, o empuxo é igual ao peso mais a tração em módulo. Muito bem. O empuxo vai ser igual ao peso. Quanto vale o peso? Bom, eu tenho a massa em quilogramas da esfera. 0,200 kg vezes o G, que vale 10. Tá? Então, eu tenho aqui 2 newtons de peso na esfera. Mais a força de tração, meio newton. 2 newtons com meio newton, então o nosso empuxo vale 2,5 newtons. Muito bem. Mas o empuxo não é igual ao peso do líquido deslocado? No caso da água? Então, o peso de água que foi deslocado também é igual a 2,5 newtons. O peso da água deslocada é a massa da água deslocada vezes o G. Então, a massa da água deslocada vai ser o peso da água deslocada dividido pelo G, que é 10. Então, a massa de água deslocada vai ser 0,25 kg, ou seja, 2,5 newtons dividido pelo G, que é 10. Muito bem. 0,25 kg é igual a 250 gramas. Como a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, se 1 centímetro cúbico eu tenho 1 grama, 250 gramas de água tem 250 centímetros cúbicos. O volume da esfera vai ser igual ao volume da água deslocada, porque o que entrou de esfera saiu de água, foi deslocado de água. Como a esfera está totalmente submersa, o seu volume é igual ao volume de água que foi deslocado, ou seja, 250 centímetros cúbicos. Tranquilo? Letra C, 250 centímetros cúbicos. Então, princípio de Arquimedes, todo o corpo total ou parcialmente submerso, né, sofre a ação de uma força vertical dirigida para cima, chamada empuxo. E o módulo do empuxo é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Então, se o empuxo vale 2,5 newtons, o peso de água que foi deslocado também é de 2,5 newtons. 2,5 newtons de água são 0,25 kg de água. São 250 kg de água. Então, essa esfera aí deslocou 250 centímetros cúbicos. Como ela está totalmente submersa, o seu volume é de 250 centímetros cúbicos. Vamos lá, gente. Questão número 11. Assinale a única configuração com 2 ímãs que produz um campo magnético nulo em pelo menos um ponto dentro da região limitada pelo quadrado. Tudo bem? Então, qual dessas situações aqui eu vou produzir um campo magnético nulo? Lembrando que campos magnéticos produzidos por ímãs, ou quaisquer campos magnéticos, são formados por linhas fechadas, já que um polo norte não pode ser separado de um polo sul. Então, notem que na figura A, na situação A, o norte está virado para o sul. Então, toda linha que sair do norte, do ímã da direita, vai mergulhar no sul do ímã da esquerda. Né? Então, teremos uma configuração como essa aqui à direita. As linhas saem do norte, entram no sul, tá? Mas elas são linhas, né, de um ímã para o outro, tá? Que saem do norte para o sul. Agora, no mesmo ímã, essas linhas saem do norte, mergulham no sul por fora e continuam do sul para o norte por dentro. Saem do norte, mergulham no sul, do mesmo ímã, só que aqui eu tenho 2 ímãs, então as linhas têm que sair de um ímã e mergulhar em outro. Tá? Muito bem, então não é a letra A. Aqui, todos os pontos aqui nessa região, onde estão os ímãs, o campo magnético é diferente de zero, vai ter sempre ali uma linha. Né? Agora nós temos os ímãs paralelamente, sul do lado do sul, norte do lado do norte. Então as linhas vão ter esse tipo de configuração. Elas vão sair do norte, mergulhar do sul. Só que aqui, do sul para o sul, não tem nenhuma linha passando do sul para o sul, entre 2 ímãs, nem do norte para o norte. Então aqui pelo menos podemos identificar 2 pontos em que o campo magnético é nulo. Né? O campo magnético é nulo. Muito bem, então não é a letra B, que é pelo menos um ponto. Bom, aqui a letra C é parecida com a letra A.
As linhas vão do norte à esquerda e mergulham no sul à direita. Então não tem nenhum ponto onde não passa a linha, ou seja, o campo magnético nesse tipo de configuração é diferente de zero em todas essas regiões aqui. Né? Jogando ali malha de ferro, nós vamos ver que elas vão preencher praticamente todo o espaço formando essas linhas. Né? Letra D, parecida com a letra B. Né? Teremos duas, norte do lado do norte, sul do lado do sul. Nessa direção aqui não teremos nenhuma linha, não tem como sair sul do sul e entrar no sul. Né? Elas vão mergulhar no sul aqui e vão mergulhar no sul aqui. Mas não tem como sair do sul para o sul, nem do norte para o norte. Né? Então, sobrou aí a letra E. Né? Norte de frente para o norte. Não tem como uma linha sair do norte e mergulhar no norte. Elas vão sair do norte, mergulhar no sul, no ímã da esquerda, sair do norte e mergulhar no sul, no ímã da direita. E essa região central não vai ter nenhuma linha. Não tem como uma linha sair do norte e mergulhar no norte. Então, a letra E é aquela que tem pelo menos um ponto na região em que o campo magnético é nulo. O gabarito letra E. Conhecer as configurações das linhas de indução do campo magnético de ímãs. Muito bem. Questão 12. Um conjunto de 6 resistores idênticos de resistências iguais a 1 ohm formam um tetraedro. Então, está aqui o tetraedro. Né? Em cujas arestas estão resistores, como mostra a figura. 6 resistores aqui, né? Cada um de 1 ohm. Aplicando uma diferença de voltagem igual a 1 volt entre os pontos A e B, temos aqui uma tensão de 1 volt, observamos que passa uma corrente I pelo circuito. Então, I é a corrente que atravessa o gerador e que vai atravessar o circuito. A corrente total, ela vai sofrer divisões, mas a corrente total é I. Bom, ele quer que determinemos o valor de I em ampere. Muito bem. Então, vamos lá. Então, temos aqui essa configuração do nosso circuito, em que teremos aqui uma corrente I chegando, cada resistor vale R, chamando esse ponto de A, esse de B, esse de C, esse de D. O que nós verificamos aqui por simetria? Né? Que essa corrente aqui, quando ela passar entre A e C e A e D, eu tenho aqui uma corrente por simetria, essa corrente vai ser dividida em partes iguais aqui, ó, entre A e C e A e D, então teremos uma mesma corrente passando por uma mesma resistência. Então a diferença de potencial entre A e C vai ser igual à diferença de potencial entre A e D. Então, como a corrente entre A e C é igual à corrente entre A e D, como eu tenho a mesma resistência entre esses dois pontos, a lei de Ohm diz que a DDP UAC vai ser igual a DDP UAD. Só que tem um detalhe, a DDP UAC é o potencial de A, VA, menos o potencial de C, porque é uma queda de tensão quando ela atravessa a resistência. Né? Então, VA menos VC é UAC. E VA menos VD é UAD. Qual é a conclusão que nós chegamos? Se essa diferença entre A e C é a mesma entre A e D, o potencial de C é igual ao potencial de D. E se o potencial de C é igual ao potencial de D, qual é o resistor que está entre C e D? Esse resistor é R. Então, se o potencial aqui é C e aqui também é C, esse resistor tem seus terminais entre as mesmas letras, no caso CC ou DD. Né? Ou seja, esse resistor está em curto-circuito. Então, podemos reescrever esse circuito de forma bem mais simples. Né? Como esse resistor aqui está em curto, ele está fora. Então, nós temos entre os pontos A e C, dois resistores. Dois resistores entre o mesmo par de pontos, na mesma DDP, estão em paralelo. Entre B e C, eu também tenho dois resistores. R, R. Então, entre B e C, eu também tenho dois resistores em paralelo. E, por último, aqui entre A e B, que são os extremos dessa associação, eu tenho um resistor R. Então, podemos reescrever esse circuito com os extremos em A e B e o ponto C, um ponto intermediário, da seguinte maneira. A, B nos extremos e C entre A e B. O que nós temos entre A e C? Dois resistores. Dois resistores no mesmo par de letras, sob o mesmo par de letras, estão na mesma DDP. Na mesma DDP significa que eles estão em paralelo. A mesma coisa entre C e B. Dois resistores em paralelo. E um resistor entre A e B. Então podemos remontar o circuito assim. Entre A e C temos dois resistores, que são esses dois aqui. Portanto, eles estão em paralelo entre A e C.
E entre B e C eu tenho mais 2 aqui. Ó. Então, entre B e C eu também tenho 2 resistores em paralelo. Muito bem. E entre A e B, esse que sobrou aqui, temos um resistor R. Então, nosso circuito ficou assim. Né? Forma muito mais simples de se resolver. Então, vamos lá. Para eu determinar a corrente total, eu preciso de duas coisas. Da DDP total e da resistência equivalente. Bom, a resistência equivalente desse circuito é uma associação mista. Eu tenho um ramo superior aqui em cima, né? Em que eu tenho uma associação em série, na verdade uma associação mista, né? Essa associação em paralelo está em série com essa associação em paralelo. E o resultado dessa associação é esse resistor R. Então, primeiro eu vou resolver essa associação em paralelo. Dois resistores iguais a R em paralelo equivale a R sobre 2. Aqui eu tenho mais dois resistores iguais a R em paralelo. Isso equivale a R sobre 2. Então eu substituo esses dois por 1 de R sobre 2, eu substituo esses dois por 1 de R sobre 2. Então lá em cima, nesse ramo superior, entre A e C eu tenho um R sobre 2 e entre C e B eu tenho R sobre 2. Como eles estão em série, porque a mesma corrente atravessa os dois, dois resistores R sobre 2 em série equivale a R sobre 2 mais R sobre 2. Ou seja, esses dois resistores equivalem a R. Então, o que sobrou? Um resistor de R no ramo superior e um resistor igual a R no ramo inferior. Então, quanto vale a resistência equivalente dessa associação? Dois resistores iguais a R em paralelo, isso equivale a R sobre 2. Pega o valor da resistência e divide pelo número de resistores, quando eu tenho resistores iguais. Então, isso corresponde a R, porque a resistência vale R, e eu tenho dois iguais, então é R sobre 2. Então, a resistência equivalente da nossa associação é R sobre 2. Como cada resistor vale 1 ohm, 1 dividido por 2, meio ohm. Ou seja, eu posso trocar tudo isso que está aqui, entre A e B, por um único resistor de meio ohm. Então, tudo se passa como se eu estivesse aplicando 1 volt num resistor de meio ohm. Então, da lei de Ohm, a DDP ΔV é igual à resistência equivalente vezes a corrente I. Então, a corrente I é a DDP total dividido pela resistência equivalente. Como a DDP total vale 1 volt e a resistência equivalente vale meio ohm, 1 dividido por meio, 2 amperes. Então, a corrente que atravessa esse circuito é de 2 amperes, gabarito letra E. Beleza, gente? Vamos nessa. Questão 13. Um jogador chuta uma bola a partir do solo e ela sai com um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Desprezando a resistência do ar, a bola atinge uma altura máxima de 2,5 metros. Qual é o módulo da velocidade inicial da bola em metros por segundo? Então, um problema de lançamento oblíquo. Né? Então, nós temos aqui uma bola, temos aqui o eixo X horizontal, o eixo Y vertical, e essa bola é chutada com uma velocidade V0 segundo um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Muito bem, nós sabemos que o movimento oblíquo, o lançamento oblíquo, é a combinação de dois movimentos. Um movimento na horizontal, que é uniforme, pois não é afetado pelo campo gravitacional, que tem componente V0x, né, que é a componente horizontal da velocidade de lançamento, e uma componente vertical. Né? Quando você chuta ou lança um objeto obliquamente, você faz duas coisas ao mesmo tempo. Joga o cara para cima e joga o cara para frente. Essa componente da velocidade com que você joga para frente não é afetada pelo campo gravitacional. Essa componente vertical é como se fosse um lançamento vertical para cima. Portanto, a velocidade diminui na subida, atinge zero, um valor nulo, no caso, na altura máxima, e depois acelera. Perde velocidade de 10 em 10 na subida e ganha velocidade de 10 em 10 aqui na Terra durante a descida. Então, a componente vertical da velocidade é o V0y. Então, quando ele atinge a altura máxima, de 2,5 metros, a componente vertical da velocidade ela vai diminuindo no decurso do tempo. Quando chega no ponto mais alto, ela vale zero. Já a componente horizontal, V0x, ela não sofre nenhuma alteração ao longo de todo o movimento. Então, uma vez V0x, sempre V0x. Né? Então, lá no ponto mais alto, é a única componente que sobrevive. Então, a velocidade
da partícula no ponto mais alto da trajetória é a componente horizontal, é o V0x. Então, quando ela chega lá em cima, ela chega com V0x, já que o Vy é zero, ele se anula. Tá? Muito bem, então, nós já sabemos que a partir dessa velocidade inicial, olhando o problema na vertical, começando com V0y e diminuindo de 10 em 10, após percorrer 2,5 metros, minha velocidade vai a zero. Então eu posso pensar no problema, o ponto mais alto da trajetória, na equação de Torricelli. Então a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que ganha sinal negativo porque o movimento é retardado na ascensão, vezes o deslocamento na direção y, porque o movimento é uniformemente variado apenas em y. Né? Então, quando ele atinge a altura máxima, essa velocidade aqui vai a zero. Essa velocidade vai a zero e o deslocamento é exatamente igual à altura máxima. Ou seja, quando o meu ΔY se igualar à altura máxima, a velocidade final vai a zero. Então, no lugar do Vy, eu coloco zero, ao quadrado é zero, V0y ao quadrado, menos 2 vezes o g, vezes o ΔY, quando o Vy vai a zero, é a própria altura máxima. Muito bem. Então, substituindo os valores, 0 é igual a V0y ao quadrado, menos 2 vezes o g, que é 10, vezes a altura máxima, que é 25. Então, aqui teremos V0y ao quadrado é igual a 2 vezes 10, 20, vezes 2,5, 50. Então, se V0y ao quadrado é 50, V0y é a raiz quadrada de 50, que é o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes 25. Como a raiz quadrada de 25 é 5, isso é igual a 5 raiz de 2 metros por segundo. Bom, mas essa é a componente vertical. Essa é a velocidade com que eu joguei o cara para cima. Tá? Quer dizer, como raiz de 2 aqui é mais ou menos 1,4, eu joguei o cara para cima com cerca de 7 metros por segundo. Tá? Então, como é que eu faço para descobrir a velocidade de lançamento? Ora, quem é o V0y? V0y é a componente de V0 que está separada do ângulo. O V0x é a componente do V0 que está encostado no ângulo. Encostado lembra cosseno. Separado lembra seno. Então, quem é o V0y? É o V0 vezes o seno. Por aqui, pelo triângulo retângulo, você também vê. Esse camarada aqui é o cateto oposto ao ângulo. Então, ele é o produto do módulo da hipotenusa, que é o V0, pelo seno. Né? Mas quem é esse cara que está de frente para o ângulo? É o módulo do V0y. Então, esse aqui é o V0y. O seu valor em módulo é o cateto oposto. E todo cateto oposto é obtido multiplicando o valor da hipotenusa, nesse caso que é o V0, pelo seno do ângulo. Então, V0y é o V0 seno de 45. Bom, substituindo V0y por 5 raiz de 2 e o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2, teremos 5 raiz de 2 é igual a V0 vezes raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 cancela com raiz de 2. O 2 dividindo passa multiplicando 5. Então, V0 é igual a 10 metros por segundo. Então, essa bola foi lançada com uma velocidade de 10 metros por segundo, portanto, atingindo aí uma altura máxima de 2,5 metros. Gabarito, letra E. Vamos nessa. Questão 14. Uma bola de chumbo é sustentada por 2 fios ideais de comprimentos 3 e 4. Olha que bonitinho. 3, 4, 5. Temos um triângulo retângulo com essas medidas. O módulo da força de tensão no fio mais longo, ou seja, ao longo desse fio de 4 metros, é de 15 newtons. Qual é, em newtons, o peso da bola de chumbo? Mais um problema clássico que pode ser resolvido de N maneiras diferentes. Tá? Vou usar pelo menos 2 aqui. Considerando aqui as forças que atuam sobre a massinha, sobre a bola de chumbo, o seu peso, a tração no fio mais longo T1 e a tração no fio mais curto T2, e o ângulo aqui entre T1 e T2 é um ângulo reto, já que isso aqui é um triângulo pitagórico. Muito bem, chamemos o ângulo aqui entre o fio mais longo com o teto de alfa e o ângulo em um fio mais curto com o teto de beta. Muito bem, o primeiro modo aqui é usando o teorema de Lamy. Esse teorema diz o seguinte, que o módulo, por exemplo, de T1 está para o seno do ângulo que está de frente para ele, assim como o módulo de P está para o seno do ângulo que está de frente para ele, assim como T2, o módulo de T2 está para o seno do ângulo de frente para ele. Bom, o ângulo de frente para o peso é 90. Então, P está para o seno de 90. Né?
Qual é o ângulo que está de frente aqui para o T1? Ora, se você traçar uma paralela ao teto, tá? Esse ângulo aqui é igual a beta. E esse ângulo aqui é reto. Então, todo esse ângulo aqui é 90 mais beta. Então, como eu quero o valor de P e eu sei o valor de T1, então eu vou usar o T1 como referência. Então, aplicando esse teorema, eu pego que o módulo do peso está para o seno de 90, assim como o módulo de T1 está para o seno de 90 mais beta. Só que o seno de 90 é 1. Isso aqui é 1. E o seno de 90 mais beta? Se você pega o seno de qualquer coisa e desloca 90 graus, você obtém o cosseno dessa coisa, né? O seno de 90 mais beta, você pode obter a partir do seno da soma. Quem é o seno da soma? Seno de 90 vezes o cosseno de beta mais o seno de beta vezes o cosseno de 90. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Seno de 90 é 1. 1 vezes cosseno beta, cosseno beta. Só que o cosseno de 90 é 0. Então, o que sobrou disso aqui? O cosseno de beta. Mas quem é o cosseno de beta? Se você olhar aqui nesse triângulo retângulo, o cosseno de beta é quem está adjacente a beta, que é o 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Então, o cosseno de beta é 3/5. Então, aqui eu não preciso decompor absolutamente nada. E a seguir, eu resolvo o problema. Como peso, eu quero saber, peso dividido por 1 é o peso. E aqui vai ficar o quê? A tração T1, que vale 15, dividido pelo cosseno de beta, que é 3/5. Né? Bom, isso aqui é o mesmo que 15 vezes 5/3. Né? 15 terços. 5 vezes 5, 25. Então, o peso dessa esfera de sombra é de 25 newtons. Gabarito letra D. Né? Então, P1 está para o seno de 90, que é 1. Seno de 90 mais beta é o cosseno de beta. Né? Então, P é igual a T1 sobre o cosseno de beta. Mas quem é o cosseno de beta? No triângulo retângulo pitagórico é 3/5. E a tração T1 é igual a 15 newtons, então P vai ser 15 dividido por 3/5, que é igual a 25 newtons. Muito bem. O outro modo é você pegar os três vetores, T1, T2 e T3, né? Como eles têm um ponto de aplicação aqui, que seria a esfera, né, a bola de chumbo, como essa soma vetorial no equilíbrio é 0, esses três vetores têm que formar uma linha poligonal fechada. Então, começando com o peso, eu vou ligar o peso no T1 e depois o T1 no T2, só que o T2 depois tem que ligar no P1. Ou seja, eles têm que formar uma linha poligonal fechada, já que a soma vetorial é 0. O ângulo entre T2 e T1 é 90. Né? Agora eu posso tirar, por exemplo, aqui o ângulo entre P e T1. Né? O ângulo entre P e T1, já sabemos que isso aqui ó, é beta. Essa é a direção do peso. Aqui eu tenho o menor ângulo entre P e T1. Então a direção do peso é vertical. Né? E o menor ângulo aqui, ó, perdão, aqui, alfa. Aqui seria 90 menos beta. E aqui seria 90 menos alfa. Então esse ângulo aqui é 90 menos alfa. Beleza? Olha lá. Então, relacionando o T1, que é o cateto adjacente, com o P, que é a hipotenusa, então vou pensar no cosseno. Quem é o cosseno ali de 90 menos alfa? Né? É o T1, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Mas quem é o cosseno de 90 menos alfa? Cosseno A, cosseno B, isso vai dar 0, porque o cosseno de 90 é 0. Aqui é menos, então vai ficar mais seno A, que é 90, seno de 90 é 1, seno B. Então, cosseno de 90 menos alfa, se eu pegar cosseno e deslocar de um lado para o outro de 90 graus, eu obtenho a função seno. Elas estão defasadas. A gente diz que essas funções estão em quadratura. A diferença entre elas é de 90 graus. Né? Então, cosseno de 90 menos alfa é o seno de alfa. Então, o seno de alfa é igual a T1 sobre P. Mas quem é o seno de alfa? O seno de alfa é cateto oposto a alfa, que é 3 sobre hipotenusa, 3/5.
3/5 é igual a 15, que é a tração T1 sobre P. Então, simplificando 15 com 3 vai dar 5, multiplicando pelo 5, 25. Então, gabarito aí, letra D. Você também pode tentar resolver o problema usando decomposição vetorial. Passa aqui o eixo Y pelo P, passa o eixo X aqui, perpendicular, e faça as decomposições dos vetores T1 e T2 na vertical e na horizontal, e resolva os sisteminhas. É uma outra forma de fazer o mesmo problema e você vai chegar à mesma conclusão. Tá? Dei mais 2 métodos aí que pouca gente acaba usando, né? A maioria gosta de usar decomposição, mas tem mais 2 muito interessantes que facilitam a resolução do problema. O custo é menor, mas você precisa conhecer trigonometria. Se você não sabe que cosseno de 90 menos alfa é o seno de alfa, então vai para a decomposição mesmo, que é o melhor. Tá? Então, é um exercício legal que você também pratica trigonometria. Então, esses 2 métodos aí são bem interessantes nesse sentido. Tá? Muito bem. Última questão, questão 15. Uma onda senoidal, ou seja, uma onda harmônica, né, se propaga em uma longa corda com velocidade de 0,12 metros por segundo. Então, essa é a velocidade de propagação da onda. Considere as seguintes afirmações com relação a essa onda. Primeira afirmativa, a amplitude da onda é 0,40 metros. Vamos ver a amplitude? Bom, a amplitude é a máxima elongação superior ou inferior em relação à linha de equilíbrio, que é essa linha aqui, não perturbada. Então, a máxima elongação superior é o tamanho da corcunda aqui. E o tamanho da corcunda aqui é 0,2 metros. Então, como é uma onda harmônica, a porção superior é igual à porção inferior. Aqui eu tenho menos 0,2. Então, a amplitude é de 0,2 metros. Né? Isso aqui é amplitude. Isso aqui é amplitude. Não é a soma das duas, não. Não é a distância entre a crista e o vale. É a altura da crista ou a profundidade do vale. Isso é amplitude. Então, a amplitude é 0,20, não 0,4. Então, a primeira afirmativa é falsa. Tá? É igual a 0,2. É a altura da crista ou a profundidade do vale. Tá? No caso de uma onda harmônica, elas são iguais. Tá? Uma onda perfeita, uma onda senoidal, uma onda cossenoidal. Tá? Segunda afirmativa, a frequência da onda é de 80... Cuidado, olha aqui, ó. Milihertz. Ou seja, a milésima parte do hertz. Bom, primeiro eu preciso descobrir o comprimento de onda. Bom, o comprimento de onda seria a distância entre duas cristas consecutivas. Tá? Isso aqui seria o nosso comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. Tá? Ou a distância horizontal entre uma crista e um vale seria meio lambda. Então, primeiro vamos ter que determinar o valor de lambda. Então, olhando aqui nessa escala, repara que essa escala está de 0,2 em 0,2. E é dividida em 4 partes iguais. Quer dizer, se cada segmento aqui é de 0,2, cada pedacinho desse aqui é 1/4 de 0,2, ou seja, 0,05. Tá? Então, você pode ver aqui que metade do comprimento de onda é 0,6 mais 1, 2, 3 vezes 0,05. Ou seja, 0,15 mais 0,6, 0,75. Se metade do comprimento de onda é 0,75, o comprimento de onda é 1,5. Ou então aqui, ó, a distância dessa crista, do zero até essa outra crista consecutiva. É esse ponto aqui. Ó. Então eu tenho aqui 1,4, 1, 2. 1,4 mais 0,5 mais 0,5, 1,4 mais 0,1, que é 1,5. Então já sei que o meu comprimento de onda, lambda, é de 1,5 metro. Ora, se eu tenho comprimento de onda e tenho a velocidade da onda, que é 0,12 metros por segundo, como é que eu faço para obter a frequência? Ora, a frequência, a partir da equação fundamental do movimento ondulatório, é a razão entre a velocidade de propagação e o comprimento de onda. Ou seja, 0,12 dividido por 1,5.
Ou, se você quiser, 0,24 dividido por 3. Isso vai dar 0,08 Hz. Bom, mas ele está afirmando ali em milihertz. Então, eu tenho que, para sair do hertz para o milihertz, eu tenho que multiplicar por 1000. Né? Vou andar 3 casas para a direita. Sempre quando você sai do central para o mili, você multiplica por 1000. Então, 0,08 vezes 1000, isso vai dar 80. 80 milihertz. Para voltar, você pega esse 80 e divide por 1000. 80 por 1000 é 0,08 Hz. Então, a afirmativa 2 é verdadeira. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. E a terceira, o comprimento de onda vale 1 metro. É falsa, já vimos que vale 1,5 metro. Então, a única verdadeira aqui é a segunda afirmativa, gabarito B. Então, a segunda afirmativa é verdadeira. V igual a lambda F, equação fundamental do movimento ondulatório. Então, F é V sobre lambda. V é 0,12, comprimento de onda 1,5 metro. Isso dá 0,08 Hz. Multiplicando por 1000, 80 milihertz. Verdadeira. E a terceira afirmativa é falsa. Como nós já verificamos na figura, no diagrama, o comprimento de onda é de 1,5 metro. Então, apenas a segunda afirmativa é verdadeira. Gabarito, letra B. Beleza, pessoal? Muito bem, tranquilo. Isso aí, pessoal. Então, com isso, terminamos aí a resolução da prova da PUC Rio de Janeiro, 2019, Grupo 1, Ciências da Natureza, as questões de Física. Um abraço, bons estudos e boa prova. Tchau, tchau.